de Davi. José de Barsebe, filho de Taquemone, o principal de três, estes brandiu a lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. O que essa palavra me mostra, querido, é que nós vemos muitas vezes, pela história bíblica, Israel sempre fugindo de inimigos, como eram os filisteus. Os filisteus eram inimigos terríveis. Foram dos filisteus que saiu o gigante Golias. Ele era um dos filisteus. Então ali tinham muitos inimigos. Então, há a hora da nossa vida que é a hora da gente fugir. E nem sempre a fuga é uma covardia. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou andando aqui na rua e eu vejo um assalto ali na esquina, eu não vou ser valente o suficiente para encarar aquele assalto. Se eu puder fugir, obviamente, eu vou fugir. Então a fuga, ela é necessária quando a gente resguarda a nossa vida. A fuga serve para isso, para nos resguardar. Então os filisteus, eles eram o quê? Uma pedra de tropeço na vida do povo. Sempre que o povo se levantava para fazer a obra, os filisteus iam e tentavam colocar a obra abaixo. Era sempre assim. Então aqui fala de um homem chamado Samar, e esse Samar, a Bíblia diz que ele era um dos valentes de Davi. O que ele estava defendendo? Ele estava defendendo exatamente um campo de lentilha. O que é um campo de lentilha? Gente, se a gente for olhar para a lentilha e o feijão vale muito mais do que lentilha. Vocês que são cozinheiros aí, vocês sabem que quando você compra um saco de lentilha, ele é mais barato do que um pacote de feijão. Então o que nós temos feito, com aquilo que Deus confiou a nós? Deus confiou um campo de lentilha àquele povo. E esse homem Samar, ele sai para defender aquele campo. Então o que nós temos feito com aquilo que Deus colocou na nossa vida para defender? Vou lhe dar um exemplo disso. Samar defendeu um pedaço de terra. O que é um pedaço de terra? É algo insignificante. Podemos dizer que seria um terreno como esse aqui. Então um terreno como esse, ele se levanta para defender. Então, queridos, eu sempre penso no seguinte: eu não posso renunciar a nada daquilo que Deus confiou a mim. Eu não posso renunciar, por exemplo, à minha família. Deus confiou em minhas mãos a minha família. Como confiou nas mãos de vocês, na mão do Marco, Deus confiou a família agora na mão dele. Deus confiou a sua família na sua mão, na mão da dona Vera. Deus confiou a família. E eu digo sempre, queridos, que a família é o nosso campo de lentilha. Ou seja, é aquilo que para mim é o que tem de mais valor. A minha família para mim tem mais valor do que o meu próprio ministério. Para você ver como é que é a família. Eu posso perder hoje, diante do Deus que eu sirvo, eu posso perder hoje o meu ministério, mas eu não perco a minha família. Eu não posso abrir mão da minha família. Então a minha família, ela jamais vai estar abaixo daquilo que Deus colocou em minha mão, que é o meu ministério. Porque o primeiro ministério que eu tenho é a minha família. Então a primeira coisa que Deus coloca nas nossas mãos para cuidar é a família. Então vamos pensar um pouquinho o que Deus tem confiado a nós. O que Deus tem confiado a você? Será que Deus colocou exatamente a sua família hoje diante de você para você cuidar dela? São perguntas que nós fazemos agora, mas que vocês podem responder para vocês mesmos. Não precisa responder para mim ou responder em público. Não, responda para você. Para pensar um pouquinho, como é que eu tenho defendido a minha família?
O que eu tenho feito em prol dela? Será que, na verdade, eu tenho lutado para que a minha família não sofra, para que ela não passe nenhum problema grave? Será que eu tenho lutado por ela? Se nós olharmos a palavra de Deus, né, esse campo de lentilha, ele pode não valer absolutamente nada para os outros. Ou seja, para os filisteus, aquilo parece que valia, mas não valia nada, ao ponto de entrar para destruir o campo de lentilha. Aquilo não valia nada para eles, mas para aquele homem chamado Samar, aquele campo tinha um valor imensurável. Então há coisas na nossa vida que aparentemente não tem valor nenhum. As pessoas podem não valorizar a tua família. As pessoas na rua podem não valorizar a sua casa, a casa simples que você tem. Mas foi essa casa simples que Deus colocou em suas mãos para você zelar por ela. Vou te dar um exemplo. Um filho, por exemplo, pode ser um campo de lentilha. Você imagina o quanto eu defenderia a Débora, quanto eu defenderia a Pamela, a Suene, o quanto eu defenderia, o quanto você, Marco, defende sua mãe, né, que agora, nesse momento, é o campo de lentilha que Deus colocou em tuas mãos para você cuidar. Aquele campo ali tem que ser cuidado. A sua casa, né, por mais simples que seja, eu imagino que a casa da senhora deve ser uma casa pequenininha e tal, mas é o que Deus lhe colocou. Deus confiou a senhora aquela casa, então tem que cuidar de tudo que Deus colocou em tuas mãos, assim como a casa de Dona Vera, assim como a vida, né, que Deus confiou a Dona Vera. Então, se nós olharmos aqui, querido, lentilha vale menos que um feijão, como eu falei, mas para Samar, aquilo tinha um valor imensurável. Então Deus, ele abençoa a nossa vida, não por aquilo que nós somos. Deus não me abençoa por aquilo que eu sou. Ele me abençoa porque eu sou pastor. Não, Deus não me abençoa por isso. Deus abençoa a minha vida por aquilo que eu tenho nele. É o que eu tenho em Deus é que tem um imenso valor. A família que eu tenho essa família em Deus. A casa que vocês têm, a família que vocês têm, foi Deus que lhe deu, Deus confiou a você. E uma coisa interessante, que depois eu quero deixar vocês compartilhar um pouquinho, defender o campo de lentilha é você defender algo que aparentemente não tem valor. Aparentemente. As pessoas olham e falam assim, mas que valor tem essa casa? Que valor tem essa família? Ah, mas essa família é totalmente desordenada, que valor tem? Não interessa para os outros o que é a tua casa e o que é a sua família. O que interessa é para Deus. Eu sempre digo, vou dizer para a senhora Dona Vera, para a senhora, para o Marquinho, nada que tem preço tem valor. Nada. Vou te dar um exemplo. Quanto vale o nosso carro? Será que vale 30 mil? 40 mil, 50 mil? Quanto vale esse carro? Ele tem um preço. Quanto vale esse sofá? Sei lá, 100 reais, 200 reais? Ele tem um preço. Mas eu pergunto, quanto vale sua casa? Não sei, mas ela tem um preço. Tudo tem um preço. Mas eu pergunto, quanto vale a sua filha? Não tem valor? Não tem preço. Porque não tem preço, ela tem alto valor. Preço. Por não ter preço, ela tem um valor imensurável. Então olha o que Deus faz com a gente. Se eu pergunto ao Marco, quanto é que vale a tua mãe? Qual o preço? Não tem preço. Não, Marco, eu pago 10 mil reais pela tua mãe. Por isso eu digo, aquilo que tem preço não tem valor. O que tem valor é inegociável. A nossa família, a nossa casa, nossos filhos são inegociáveis. Então, queridos, o que eu quero deixar para vocês aqui é que o campo de lentilha, ele é seu. Foi Deus que lhe deu. Coloque uma placa, espiritualmente falando, né? Você não vai fazer isso amanhã, botar uma placa. Mas uma placa para dizer para o seu inimigo assim, tire as patas daqui, porque esse lar tem dono. Então que o inimigo tire as patas do nosso lar. Da sua casa, da sua casa, da sua casa, que ele tire as patas de lá. Porque a tua casa tem um dono. E esse dono é Deus. Deus é o dono. Então não pode ninguém jogar lixo na tua casa.
Eu não admito que ninguém tenha lixo na minha casa. E que lixo pode ser esse? Uma palavra de maldição lançada contra a minha vida, contra a minha família. Isso é um lixo. Palavras negativas que alguém diz assim, essa casa é uma porcaria, não vale nada. Isso é lixo. E eu não aceito que joguem lixo na minha casa. Entende? Eu quando olho para a vida de vocês, assim como eu olho para a nossa, eu vejo o quanto nossa vida é abençoada. O quanto Deus tem nos abençoado. Né? O quanto a nossa casa, a nossa vida tem um valor imensurável. Eu conheço vocês há bastante tempo, né? O Marco eu conheço talvez há mais tempo, que eu tenho mais intimidade com ele, de longa data. E eu vejo o quanto o Marcos valoriza, de uma forma ou de outra, ele valoriza a casa que ele tem. A mãe que ele tem, a família que ele tem. Muito embora pode ter passado por luta, sim, todos nós passamos por luta. Todo mundo passa, né? Não há esse aqui que não tenha passado por luta. Todos nós passamos. Mas uma coisa eu digo, eu valorizo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Por que eu valorizo essa célula? Porque essa célula é uma bênção. Essa célula aqui foi Deus que colocou aqui. Entende? Como a Kátia falou ali, uma vela acesa no escuro. O que é essa vela acesa no escuro? É algo para iluminar. Então essa célula, eu acredito que essa célula posta aqui, nessa casa, Deus colocou aqui para ser luz. Entende? A gente está aqui para ser luz. A senhora ser luz na vida do outro. A senhora, Dona Nilza e o Marcos, ser luz na vida do outro. Então a célula, ela é para isso, assim como a nossa vida é para isso. Então eu fecho essa palavra dizendo o seguinte para vocês. Assim como Samar pegou a espada e o inimigo correu, pegue a espada que o inimigo corre. E o que é a espada? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada. Então, quando estiver em perigo, seja ele uma falta de sono, como a senhora às vezes fala, que, poxa, eu não consigo dormir direito, pega a palavra de Deus, ora ao Senhor. É mesmo. Ora ao Senhor, entendeu, Marquinhos? Se você estiver assim, eu não estou conseguindo dormir, ora a Deus, Deus, eu preciso dormir, me dá sono. Né? Se apega nessa espada, luta por isso que Deus lhe deu. Tá? Então que a partir de hoje vocês possam falar exatamente isso. A minha casa é uma propriedade exclusiva de Deus. Então que saia os lixos da nossa casa. Seja lá o que forem jogado lá. É mesmo. Um olho grande, uma inveja, uma palavra, algo de maldição para a tua vida. Que isso saia da tua casa em nome de Jesus. E é por isso que eu vou orar hoje. Amém. Eu vou orar pela casa de vocês, para que Deus tire qualquer coisa que foi lançada lá dentro. Tá? Qualquer palavra de maldição. E alguém quer compartilhar alguma coisa? Dona Nilza, Dona Vera, Marquinhos? Quer falar alguma coisa sobre isso aí? Fique à vontade. Para depois eu orar. A nossa aqui, a célula está começando com poucas pessoas, porque Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. Não adianta estar cheio e vazio. Então aqui só vem quem Deus permite nesse momento. A pessoa que você falou para mim do frango ainda não veio porque não foi permissão de Deus. A Neia, né? Vai vir. Deus não quis. Talvez não venha, talvez venha. Deus vai colocar aqui pessoas que vai servir de ser luz, porque nem na casa cheia não significa que é bênção, né? Também né? Deixa eu perguntar para vocês tiveram paz essa noite? Teve paz, Marcos, as noites que você... Eu tive, eu dormi. Teve tranquilidade? Como é que foi? Como é que foram as tuas noites? Mas tá longe. Normal? O que você chama de normal? Tem que saber o que é normal. É? Mas você está se sentindo bem, está aqui na célula? Tô. Graças a Deus. Que bom, que bom. Bom, você está se sentindo. Eu espero que Dona Nilza se sinta bem também, né, de estar aqui. Essa tranquilidade só está vendo. A palavra para isso. Então, como nós falamos aqui, e eu falei que eu vou orar para vocês, eu pretendo, talvez a partir da semana que vem, eu pretendo dar, não é bem um estudo, mas uma análise do que é a oração do Pai Nosso. Que a gente sempre ora o Pai Nosso. Pai Nosso, anunciado Pai Nosso. Mas se a gente parar para pensar, eu não vou falar isso agora, vou deixar para a semana que vem, só vou dar um gostinho para vocês. O Pai Nosso não é uma oração, né? Não é uma oração. O Pai Nosso ele é uma passagem bíblica que Deus deixou um ensino para os seus discípulos de como é que eles deviam orar.
Às vezes fala assim, eu rezo o Pai Nosso, ou eu oro o Pai Nosso todo dia. Não, o Pai Nosso não é uma oração. Pai Nosso é uma instrução de Jesus aos discípulos da forma com que eles iriam orar. Então é isso que eu quero ensinar para vocês na próxima semana, começando por Pai Nosso que está nos céus. Então semana que vem, se vocês me permitirem, eu estarei falando sobre isso, Pai Nosso que está nos céus. Então aprender um pouquinho por que é Pai Nosso que está nos céus. Por quê? Então semana que vem, você fica com esse gostinho aí. Eu quero fazer um comentário. Quando você falou para a gente defender o campo de lentilha, nós temos que aprender a saber defender esse campo. Por exemplo, as minhas filhas eu defendo em oração. Isso. Eu não me envolvo na vida das minhas filhas, entendeu? Porque ela tem o marido, a outra tem o seu marido, e a gente não pode se envolver, né, na vida da casa. O nosso campo de lentilha, o que eu faço pelas minhas filhas quando ela pede. Quando ela não pede, a gente não faz, né? Eu tô falando isso que às vezes a gente... Mas não deixamos de orar, né? Não deixamos de orar. Porque quando nossos filhos casam, eles já não pertencem mais a nós. Agora é a vida deles. O que a gente tem que fazer quando eles pedirem uma orientação. Se minha filha não me pedir orientação, eu não vou dar um pitaco na vida dela. Porque eu tenho visto isso nas igrejas, no meu trabalho. Por que eu estou falando isso? Por isso. Que a mãe fala, poxa, eu tive um filho, eu tive uma filha, ela agora não deixa eu me envolver na vida dela, ela casou. Eu falei, então, é errado. Porque a Bíblia diz, deixará o homem, né? E quando eu falo de homem, fala da mulher também, né? Seu pai e sua mãe, para o quê? Se unir ao seu cônjuge. Então, antes da gente tomar qualquer decisão, é preciso que os filhos desejem. Porque se não desejar, a gente vai estar se intrometendo. Então, como eu defendo, em oração, eu vejo que ela está errada. Mas se eu, por exemplo, assim, eu vejo que ela está errada, mas eu sinto que ela não me abre o campo, você não deve se envolver nessa área. Que área? Não. A área de família, a área da comunicação, é o que eu mais atendo, que dá muito problema. Dá briga com o sogro, com a sogra. Então, como eu vejo isso sempre... Também. Eu procuro só me envolver quando me pedem. O máximo que eu faço nesse campo de lentilha que ele falou, isso me lembrou agora, Paulo, por causa das terapias que eu faço, é orar. É orar, isso que eu faço. Não dá pra fazer mais nada. Agora, mãe, o que você acha que eu devo fazer? Aí eu vou dar uma opinião. Mas se ela vai seguir, eu também não sei. Cabe a ela. Porque uma vez até o Paulo falando, né? A gente não tira ninguém do buraco. As pessoas vão sair do buraco sozinhas, quando elas não aceitam ajuda. Será que é vento? É vento. É vento mesmo. Tá trazendo as folhas. Então, não sei o que vocês querem falar sobre isso. Não, eu acho que você tá certo no que tá falando. Porque casa dos filhos, a pessoa não pode estar nem se metendo mais. Quase não vou na casa das minhas filhas. Vocês podem ver que elas quase não vêm aqui. E quando vem, eu procuro. Mora longe. Mora, mas eu vou lá. Quando elas pedem, eu vou. Não mora longe, por exemplo. Uma mora em Campinho, outra mora no Valqueire. É perto. Mesmo que ela morasse aqui do meu lado. Eu, como mãe, eu serviria mais quando ela chegasse até a mim. Não indo até ela. Porque eu não quero me envolver no casamento para depois falar com aquelas piadinhas que sogra, né? Sogra fica se envolvendo. Já tem. E eu vejo isso no meu dia a dia. Tem até piada, né? Então, como isso aqui é uma cela, é um lugar de aprendizado, né? Que pode servir para vocês, serve para mim também, serve para o Paulo. A gente se policia muito nisso. Tem que trabalhar muito bem com a cabeça mesmo. Até na terapia. Quando alguém me pede, vem falar comigo, aí eu falei assim, eu posso falar? Eu posso falar, tá disposta a ouvir? Sim. Porque às vezes a paciente ela não tá disposta a ouvir. Que ela não pode mais fazer aquilo na casa da nora, do sogro, sei lá de quem. Então, a gente precisa ter assim, uma noção, pedir a Deus consciência pra gente poder cortar o cordão umbilical. Eu vi num vídeo uma mãe, a mãe do rapaz, levando ela no altar, né? Levando ele no altar. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ela pegou uma corda é barbante. Mandou o filho segurar. Ela segurou, pegou a tesoura e cortou, simbolizando o cordão umbilical. Aí ela fala pro filho, a partir de hoje,
só quando você precisar. Isso aí. Agora, a sua esposa é que você vai ter que amar, cuidar, Deixar ela. fazer tudo por ela. Eu agora sou sua fiz a mãe, parte, é. já fiz a minha parte. Parte, é. Se precisar de mim, você vem a mim. Então, Tô falando aquele sim. vídeo, achei interessante, até guardei ele pra mim. Pra mostrar as outras mães, né, que Sim, chegam sim. pra mim. Ah, mas ele é meu filho. E geralmente acontece isso com mais meninos do que com as meninas. Porque a mãe de menina não faz muito mais. O rapaz, a mãe se envolve muito. Então é isso só... já é o contrário também, não tem que se envolver também, né? Então eu só tô trazendo essa coisa porque foi falado do campo de lentilha. E isso é muito importante, né? A gente cortar esse cordão até espiritualmente. Orar, que eu faço. É o importante. Orar para que Deus abençoe a mente deles e que eles possam resolver os seus problemas. Se vir a mim, se vir ao Paulo, a gente acolhe. Sabe conversar? Até onde eles permitirem. Também. Entendeu? Na minha casa eles fazem qualquer coisa, que a mãe sempre tá com a casa aberta, né? Isso é evangélico também? São. Também. Por exemplo, eu vou na casa da minha filha, eu não abro a geladeira dela. Eu vou na casa da minha outra filha, eu não abro a geladeira dela, nem o Paulo. Mas quando elas vêm aqui, elas abrem geladeira, elas fazem de tudo, porque elas saíram de mim. Então, eles têm mais intimidade na nossa casa do que eu na casa deles. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa que traz mais conforto, né? Até para vocês Eu não passarem abro para geladeira outros. também. Da minha mãe, nunca abria a geladeira dela. Eu só abria quando ela pedia permissão. Minha filha, minha geladeira. Não, mãe, quem tem que abrir é a senhora. Mãe. Aqui eu também fazia isso com a minha mãe. Chegou uma hora que eu passei a abrir porque ela já não pensava Aí mais. começou a ficar na cama, camada e... Aí a gente passa a abrir. Mas enquanto ela estava ali, ó, entendendo que ela estava sadia, eu não abria. O caso do Marcos é diferente. O Marcos é o chefe da casa dele agora. Ele tem que fazer. Mas eu não faço isso na casa da minha filha. Não faço nada. Você não abre, Na mano? casa dos outros não abre, não. Não, eu tô falando na sua casa, na sua casa. Sei. Na minha casa eu posso abrir. É o seu campo de lentilha. Pra ele... Outra pessoa não pode abrir. Isso. Não, aí é errado, né? Outra Já pessoa... viu se chegar alguém e olhasse nas panelas que tinha nas panelas? Se tiver coisa boa... Olha, mas dependendo do que tem Já aconteceu que tanto isso na minha ideia. casa. Ó, se tiver uma carne assada lá, eu vou abrir, hein? Da família do meu pai, vinha pra cá E por isso foi. de semana pra comer. Isso é errado. É todo mundo. Primeira coisa que dizia, olhava as panelas. A palha do Marco. Nós ficávamos esperando um cafezinho. Viu? Aí. Pelo café. Aí uma vez a irmã dele chamou meu pai pra almoçar lá. O pai dele me viu Não sei se lá era hotel fora ou de sério. jantar. Aí fomos todo mundo, tudo bom. Ai, Deus. Aí, o Laí, né? Ele fala aquele engraçado, jeito tá do falando Laí. Aí ficamos lá, sentados. E tá esperando, nós estamos esperando a janta. Tô esperando, viu? Tô esperando. Aí o pai não aguentou, falei, vamos embora. Fez bem, ué. Aí fui pra casa da mãe dele. Aí lá nós jantamos. Nós ficamos esperando. Isso aí eu janto. Aí você chamou pra nós jantar na casa dela Falou bem ele. e nós não jantamos. Aí fomos jantar na casa da mãe dele. Mas quando eu chegasse na minha casa também não jantava pra mim, quando eu ia fazer Aí aqui, meu pai fazia a festa pra eles. Mas é Aquela assim casa era mesmo. dada pra todo mundo. Eu ficava revoltado. Mas é assim Eu não gostava mesmo. disso, eu não gostava mesmo. Quando eu ia lá, era ruim eu abrir a geladeira, não abria não. Mas é assim mesmo, Marcos. Assim, existe família que são abertas. O Paulo é aberto, eu sou aberta para poder ajudar as pessoas. pra ajudar. Mas não é todo mundo. Não. Faz parte, eu não sei que horas são, Paulo, que horas são, para não atrasar eles. A gente não pode abrir. Tá na hora não, né? Tá na hora já. Na sua casa. Não. É de 7h30. Olha lá, esperando eles lá daqui a pouco. Ah, sim, o bolo. Adeus. Quer, Deus? Dona Nilda, quer? Então, a gente pode É pegar. pra gente, Dona Aí, Nilda, é pra gente. eu quero uma pergunta então no rádio. Vai, Sofia. Uma mãe, a filha veio com droga e ela era legada. Ela deixou a menina completar 18 anos e mandou, prendeu a menina. Ela agiu errado? Eu acho que Ela ajuda. envolveu com bandido. Certo. Ela achou errado, né? Não sei, eu não conheço a história. Ele tá contando uma história, mas eu não conheço. Ó, Marco, eu digo o seguinte, é muito difícil fazer essa análise se ela está certa ou errada, por quê? Quem é que conviveu com ela o tempo todo?
é a mãe. Certo? Então eu acredito o seguinte, cada um sabe a casa que tem. Cada um conhece os filhos que tem. Eu não sei se essa filha agredia ela, se a filha... Não, ela envolveu com bandido. Exatamente. A mãe foi um critério que a mãe arranjou para proteger a filha. Agora, eu não sei como foi a convivência. Ação do governo. É o governo que tem que dar, é o governo que tem que cuidar. Agora, a igreja, ela cuida? Sim, claro que cuida. A minha igreja também cuida. A Bíblia diz primeiro temos de cuidar dos da fé, ou seja, os de casa. Você está lá na tua igreja, está passando necessidade, a igreja vai se mobiliza para te dar a cesta básica, e isso é certo. Agora, a igreja pode ajudar outros? Sim, pode. Eu posso, como igreja, ajudar alguém aqui fora. Eu posso fazer isso. Porém, não tenho obrigação. A minha obrigação é com o povo da igreja. Entendeu? As pessoas confundem muitas coisas. Acham que a igreja tem a obrigação tem que ajudar, né? de cuidar. Não, é igual eu falo, o próximo é que ajudar o outro. É ajudar uma coisa. Muito agora embora, a luz é dona outra. Nilda, eu ajude. Muito embora ajude. Só não tem obrigação. Não tem, Porque as pessoas confundem. É crente, tem que dar. Não, peraí. Não é o crente, tem que dar, funciona. não. Entende? Não é assim que funciona. Agora, a Bíblia me manda ajudar. Ajudar quem? Os de casa primeiro. Primeiro ajuda da família. Da família. Família que eu digo não é só esposa e filho não, tá? Família da igreja, aqueles irmãos da igreja que estão necessitando. Tá lá, Primeiro você olha os de casa. Agora os de casa estão alimentados, agora você abençoa os de fora. De fora, sim. Entendeu? Eu acho que é o certo. As pessoas confundem isso. Né, Cássio? Como, por exemplo, às vezes batem pessoas aqui... Pedindo. Ah, porque não sei o que, eu estou ajudando a minha igreja, eu queria alimento. Querido, não vem com essa história para cima. Porque não cola. Isso. Ele passa direto Para aqui. mim não cola, dona Nilda. Ele para lá na padaria depois. Eu tenho 3 igrejas. É isso mesmo, é esse discurso sempre. Amigo, não faço. E não tem educação, eles batem no nosso portão, só falta arrebentar. Mas não é igreja, não. Vamos pedir, como é que vocês acharam hoje do nosso trabalho aqui? Nosso trabalho, que eu digo nosso mesmo, eu, vocês. Dona Nilda, a senhora que é a primeira vez que ela vê. É bom, né? É uma coisa muito bonita. Não é um culto, né? Muito bonita, uma palavra conversando. Não é um culto, é um bate-papo, entendeu? Mas vendo a oração Que também. abre a mente da gente da um pessoa. pouquinho para as coisas. Ele não voltou mais. Ele com a bolsa vazia pediu. Eu tenho muita pena, sabe, Marcos, daqueles que estão passando fome. Mas tem muita gente enrolona aí, que tá alerta. Tá gente aí ganhando esses R$600, ó. Não tá nem sustentando a casa, ó. Tá manguaça. Aí, Vamos pra beber. Então, vamos orar, né, Cássio? Aí, olha lá. Olha o bolo lá, eu faço Ora por esse povo que tá te ouvindo aqui. Ah, tem gente ouvindo. Eita. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez pela nossa célula, mas como foi falado sobre o nosso campo de lentilha, Pai, que é a nossa família, Pai, nos ajude, Deus, com a nossa casa, a cuidar do nosso lar, que o Senhor entre com provisão, tirando todo o lixo, Senhor, tudo aquilo que lançaram contra a nossa vida, Pai, as palavras que lançaram contra nós. Muitas vezes, Senhor, a nossa família carrega, Senhor, uma palavra durante muitos anos, palavra que alimentou, Senhor, o nosso mal, a nossa dor, que essas palavras caiam por terra, Pai. Tudo aquilo que foi lançado contra a Dona Vera, contra a Dona Nilza, a vida do Marcos, que caia por terra em nome de Jesus. Que nós, nessa noite, profetizamos que o nosso lar é abençoado, abençoa a nossa família, nossos filhos, netos. Guarda, Senhor, o lar de cada um de nós que aqui está. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo também, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado e que na próxima semana, Senhor, possamos estar aqui reunidos para também compartilhar, ó Deus, aquilo que a Tua Palavra fala no nosso coração. Eu Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu vou tirar só uma fotinha. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.